Graças a Deus, irmãos, vamos estar iniciando esse momento na presença do Senhor, fazendo a leitura do Salmo de número 118. Salmo que expressa a alegria do justo, dos justos pelo Salvador. Salmo 118. Vamos ficar de pé para lermos juntos. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versos, todos juntos. Rendei graças ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a Israel: sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, à casa de Arão: sim, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia. Senhor, nós bendizemos a Ti, Senhor. A Tua misericórdia dura para sempre. Como está escrito, as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Tu és o Deus que permanece o mesmo, Senhor, porque o Senhor não muda. Nós não somos destruídos, nós mudamos, nós arrefecemos em nosso amor, nós arrefecemos em nossa fidelidade até mesmo, muitas vezes, para com o Senhor, mas o Senhor não. O Senhor permanece o mesmo, o Senhor permanece fiel, o Senhor permanece cuidando da gente, nos amando, tendo misericórdia de nós. E nós louvamos a Ti, Senhor Deus, porque pelas Tuas misericórdias estamos aqui nessa manhã, pelo Teu amor que não falha, pela Tua fidelidade, por aquilo que o Senhor é, ó Pai amado. Nós estamos aqui para a glória do Teu nome, para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para proclamar a Tua salvação, para nos alegrarmos, Senhor Deus, por aprender a Tua palavra, para que, ó Senhor Deus, tenhamos uma vida transformada segundo a Tua vontade, para que possamos praticar o Evangelho, um Evangelho saudável, um Evangelho que é bênção na vida da nossa comunidade, da nossa cidade, daqueles que estão ao nosso redor, um Evangelho que glorifica o Teu nome, ó Pai. Conduz-nos de modo sempre, Senhor Deus, a glorificar o Teu nome, e nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos em Tua presença, porque o Senhor está entre nós. Nós cremos que o Senhor habita no meio do Teu povo, que haja uma santa disposição em nós, ó Pai, para adorar ao Senhor e para estarmos diante do Senhor, o Criador dos céus e da terra, o nosso Pai, aquele que está conosco todos os dias. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. De pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seus campos monte. Alegria de toda a terra.
Meus irmãos, bom é cantar louvores ao Senhor e bendizer o seu santo nome. É bom adorarmos ao Senhor, meus irmãos. Nesse instante vamos meditar um pouco, fazer um momento devocional, a palavra do Senhor, e estaremos olhando um pouco para o Salmo de número 3. Já passamos pelo Salmo 1, passamos pelo Salmo 2, chegamos ao Salmo 3 e vamos continuar nessa jornada pelos Salmos. Salmo de número 3, um salmo de confiança em Deus, diante das adversidades, das perseguições que se levantam contra o povo do Senhor. Este é um salmo de Davi, quando ele fugia de Absalão, seu filho. Nos diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, no seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém.
Senhor, abençoa-nos nesse momento em que paramos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Conduz-nos pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Como eu falei, esse é um salmo de Davi, alguém que conhece o que é perseguição ao longo da sua vida. Antes de subir ao trono, foi duramente perseguido por Saul, que buscava a sua morte. Mas a história não para por aí. Não apenas Saul persegue, mas ele sofre perseguição até mesmo dentro da sua própria casa. É interessante quando a gente lembra disso, porque nos traz à memória as palavras de Cristo, quando diz que os inimigos do homem serão da sua própria casa. E Davi experimenta muito bem isso aqui, pois o contexto desse salmo é a perseguição de Absalão, que se levanta contra ele, e ele fica de tal modo impactado com essa realidade que ele enfrenta, com esta adversidade que o sobrevém, que ele exclama diante de Deus dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. É quase como se ele ficasse sem palavras, porque você ser perseguido por alguém que não é da sua casa é uma situação, você ser perseguido por um estranho é uma situação que a gente até espera acontecer. Mas ser perseguido da nossa própria casa, ser perseguido por aquele a quem nós amamos, o nosso filho, essa era a situação de Davi. O seu filho Absalão estava perseguindo ele, e ele exclama: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, como são numerosos os que se levantam contra mim, e são muitos os que dizem que não há salvação em Deus para ele. Estas eram as palavras dos seus inimigos, tal era a situação. Ele estava tão encurralado, ele estava enfrentando uma oposição tão forte, que a perspectiva dos inimigos, a perspectiva humana para Davi era que não há salvação para ele. Agora sim, Davi vai ser executado. Agora sim, Davi vai sofrer vexame. Agora sim, Davi vai ser subjugado. Agora sim, Davi vai vir a derrocada. Aquele que venceu o gigante agora vai ser derrotado, vai sofrer vexame, vergonha. Não há salvação para ele em Deus. Mas este é um salmo de confiança, meus irmãos, diante da adversidade. Este é um salmo que expressa a confiança de alguém diante de uma situação que, na perspectiva humana, é irreversível. Por isso, ele traz aqui uma partícula adversativa, uma virada de página, expressando a sua confiança em Deus, dizendo: porém, é uma virada aqui, meus irmãos, que acontece. Os inimigos estão dizendo: não há salvação para você, não tem jeito para a sua situação, você vai ser destruído, você vai ser aniquilado, você vai ser subjugado. Mas ele diz: porém, tu, Senhor, és o meu escudo, tu és aquele que me defende, tu és aquele que me protege, tu és aquele que cuidas de mim. Tu és aquele, Senhor, que és a minha glória e que exalta a minha cabeça. Estou passando uma situação difícil, apertada, uma situação complicadíssima. Quando Absalão se levanta e Davi foge, ele tem que se esconder para que o seu filho não o matasse. Ele diz: Senhor, tu és o meu escudo, a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Eu sei que estou em uma situação difícil, complicada, mas o Senhor, Ele é aquele que exalta a minha cabeça, para que eu não fique envergonhado. O Senhor se levantará em meu favor. Por isso ele diz no verso 4, ele vai expor essa sua confiança em Deus por meio da oração. E como isso é importante, meus irmãos, nós estarmos em oração no dia da aflição, não orar no dia da angústia, no dia da perseguição, no dia das dificuldades, das tribulações, é ter uma prática ateu, é não confiar em Deus. No dia da adversidade nós precisamos fazer assim como aqui é expresso pelo salmista, levantar a nossa voz e clamar ao Senhor, clamar pelo seu socorro, pela sua ajuda.
Não fazer isso, meus irmãos, é semelhante a alguém que sabe que está doente e que tem um médico que pode socorrer e de que tem um remédio que pode se apropriar desse remédio para curar a sua doença, a sua enfermidade, e essa pessoa não recorre ao médico, não recorre ao remédio. Não orar é isso, meus irmãos. Está passando por um problema, uma dificuldade? Se você não orar, você está agindo dessa forma. Você não está indo ao médico, você não está indo à fonte de cura para os seus problemas. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. E a sua confiança era tal, meus irmãos, diante de um contexto tão complicado, que ele expressa a sua confiança dizendo: deito-me, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Às vezes, quando a gente está passando por um problema, tenho certeza que nenhum de nós passou por um problema, uma situação tão crítica como essa, né? Está a ponto de ser morto pelo filho, pelo parente seu, né? A gente tem outros problemas, são problemas graves também, são problemas que fazem com que a gente fique apreensivo diante de um problema, seja ele qual for que estejamos enfrentando. Que o Senhor nos dê graça para que a gente consiga pegar no sono, para que a gente não fique passando as noites em claro, mas que a gente expresse de tal forma a nossa confiança que isso seja refletido no próprio descansar do nosso corpo, para que possamos ter tranquilidade de colocar a cabeça no travesseiro, fechar os olhos e conseguir dormir, conseguir descansar, conseguir ter paz em Deus, sabendo que o Senhor é quem nos sustenta, é de que o nosso socorro não vem do homem, não vem de nós mesmos, mas vem de Deus, vem do Senhor. No verso 6 ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. São milhares que estavam contra ele, mas ele não teme. Por quê? Porque a sua confiança está no Senhor. No verso 7: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres no queixo a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Este salmo, meus irmãos, ele não fica, nossa reflexão não pode parar por aqui na pessoa de Davi. Deve sempre nos conduzir à pessoa de Cristo. Toda a Escritura nos leva a Cristo. De modo especial também a figura de Davi como aquele que era ungido do Senhor nos faz pensar sempre sobre a figura de Cristo, aquele que de modo perfeito e absoluto confiou em Deus, em meio aos milhares que se levantavam contra ele, em meio à turba de gente, à multidão de gente que gritava: crucifica-o. O Senhor Jesus estava ali, tranquilo, confiando no Pai, estava depositando a sua confiança no seu Deus também, no seu Pai. O Senhor Jesus, ele é aquele que, em meio à tempestade, as águas tumultuadas, ele, enquanto os discípulos estavam ali atemorizados, em pânico, o Senhor Jesus estava dormindo naquela embarcação. E como isso fala ao nosso coração, para que, pela graça de Deus, possamos ser estimulados também a continuar confiando em Deus, mesmo em meio às tempestades, às adversidades, às dificuldades, ao sofrimento, às crises financeiras como as que assolam a nossa cidade. O comércio não vai bem. E o que é que a gente precisa fazer? Precisa descansar em Deus, confiar no Senhor, apresentar a nossa necessidade diante do Senhor, clamar para que Deus intervenha, para que Deus nos abençoe, e confiar no Senhor, sabendo que Ele é aquele que nos sustenta, e Ele continuará sustentando. Ele não deixa e não deixará que o pão falte. O Senhor nosso Deus, Ele é aquele que nos sustenta. O Senhor Jesus não temeu os milhares daqueles que se levantaram contra Ele, mas Ele foi com coragem até o fim na sua missão. Ele cumpriu a missão a qual o Pai designara para fazer, de salvar o seu povo dos seus pecados. Ele foi
até o fim, meus irmãos. Pois feres no queixo a todos os seus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. A salvação é do Senhor. O Senhor Jesus enfrentou os nossos inimigos para que tivéssemos a salvação. O Senhor enfrentou a morte. O Senhor enfrentou aqueles que se levantavam contra nós para que nós fôssemos alvos da sua salvação. O Senhor nos livrou até de nós mesmos, dos nossos pecados, que é um ferrenho inimigo contra nós, para que tivéssemos a sua salvação. O Senhor se interpôs. O Senhor nos substituiu na cruz do Calvário para termos a salvação, para recebermos a bênção do Senhor, como termina este salmo concluindo dizendo: sobre o teu povo a tua bênção. Na cruz, o Senhor Jesus sofreu o peso da justiça que deveria recair sobre nós. Nós que éramos inimigos de Deus, que deveríamos receber a justa recompensa pelos nossos pecados, de uma ira infinita, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, Ele sofreu para que tivéssemos a salvação e a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Te agradecemos, ó Pai, por este momento devocional. Que possamos depositar a nossa confiança no Senhor. Do Senhor vem a salvação. Do Senhor é a salvação. A nossa salvação para a nossa alma, é a salvação para o nosso corpo, porque um dia nós que cremos em Ti ressuscitaremos com um corpo glorificado, semelhante ao corpo que Cristo tem agora, o Cristo exaltado. O Senhor é a nossa salvação, ó Pai, para as necessidades também desse tempo presente. O Senhor é a nossa salvação para, ó Senhor Deus, honrarmos com os nossos compromissos, para pagarmos as nossas dívidas, para, ó Senhor Deus, conseguirmos sustentar a nossa casa, o nosso lar. O Senhor, Pai amado, é a nossa salvação e a nossa esperança para tudo nessa vida. Não existe nada, Senhor Deus, que compõe a nossa vida que não dependa do Senhor. Ó Pai, continua cuidando de nós. O Senhor tem cuidado, Senhor Deus, de cada um de nós. Por isso, ó Pai, que possamos deitar, dormir, ter um sossego em nossa alma, uma tranquilidade em nosso íntimo, sabendo que o Senhor nos sustenta. Ó Pai, nós bendizemos ao Senhor e exaltamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estaremos dando continuidade à nossa classe de estudos, seguindo o ensinamento do nosso mestre amado, no Sermão do Monte. Nós aprendemos um pouco já sobre a humildade, a pobreza de espírito, a necessidade que temos também de chorar como crente diante do Senhor, chorar pelos nossos pecados, chorar pela nossa insignificância, para atendermos aquilo que a lei de Deus exige de nós. E hoje daremos continuidade pensando um pouco sobre a mansidão. Vamos abrir em Mateus capítulo 5. Eu irei fazer a leitura até o versículo de número 5. Se for ter classe também teremos classe para as crianças, irmão Luzeni? Teremos? Daqui a pouquinho as crianças vão estar se retirando também para a classe com a irmã Luzeni. Mateus 5 diz:
Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém. Senhor, abençoa-nos nessa manhã, mais uma vez pedimos, no nosso estudo, suas crianças que estarão com a irmã Luzeni, que possamos ser conduzidos, ó Pai, e edificados, possamos crescer na graça e conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Meus irmãos. Meus irmãos, como nós estávamos falando, né, nós estamos chegando agora à terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos. E aquilo que diz respeito a essa bem-aventurança é uma consequência deixar as crianças seguirem para a gente dar continuidade. Vemos os irmãos chegando também, a Sara, a Flávia e a Lisbela. Obedece também. Pois bem, meus irmãos, voltando aqui, essa bem-aventurança, esse estado de ser manso de espírito e encontrar essa felicidade abundante, ser bem-aventurado, é também uma consequência daquilo que vem antes. É uma consequência de alguém que é pobre de espírito. É uma consequência de alguém que chora. É uma consequência e uma persuasão dessas bem-aventuranças que são antecedentes. Elas nos persuadem em nossa alma. Elas é como que argumentassem conosco acerca do fato de que, se nós somos humildes de espírito, se nós reconhecemos a pobreza da nossa alma em si mesmo, se nós reconhecemos que nós somos pecadores por natureza, nascemos em pecado nos concebeu a nossa mãe, se este mal habita em mim, se eu sou um pecador, eu sou alguém que chora também por conta dos pecados que tem em minha alma, por conta da minha própria natureza, e também aqueles outros semelhantes a mim, que são pecadores também. E de igual modo, eu sou levado a ter uma mansidão de espírito, sou levado a abandonar toda e qualquer autossegurança e agressividade, depositando em Deus minha total confiança diante dos conflitos que eu venha a enfrentar. É alguém que se apresentou diante do tribunal de Deus e abdicou do seu senso de autojustiça, do seu senso de querer colocar a sua perspectiva de justiça acima daquilo que Deus estabelece, do próprio Deus, aquele sobre o qual nós devemos depositar a nossa confiança para que a justiça que vem dele seja executada e não a nossa. E esse é um grande conflito, porque o mundo clama por autossegurança, e até mesmo por agressividade. O mundo nos apresenta uma perspectiva de que, se alguém bater na gente, na nossa face, a gente vai dar um socão voltando, vai revidar, ação-reação. Essa é a história do mundo. Mas Cristo nos diz: olha, vocês devem depositar o seu senso de justiça em Deus. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Não revide o tabefe que você recebe, falando do jeito bem nordestino da gente, no pé da orelha. Não revide com o outro, não, voltando. Deposite em Deus a sua confiança. Ou podemos pensar também, deposite, haja de modo conforme Deus quer que você haja. Nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. A justiça que nós devemos esperar deve ser, primeiramente, acima de tudo, de Deus, e segundo, os magistrados.
daqueles que Deus instituiu com o poder da espada para julgar os maus e para fazer justiça contra aqueles que são criminosos, contra aqueles que nos fazem o mal. É por esse caminho que caminha essa bem-aventurança. E é interessante porque isso contrasta não apenas com o pensamento do mundo, mas também com um pensamento, uma parcela do pensamento de alguns cristãos dos nossos dias. Existe um senso de vingança muito grande às vezes, no meio de algumas comunidades. Existe um levantar-se muitas vezes na perspectiva de seguinte: vamos criar uma instituição, para guerrearmos contra o mundo, vamos fazer uma organização para vencermos os nossos inimigos. Acredito que isso possa um tanto que contrastar com a bem-aventurança dos ser mansos e humildes de espírito. O emprego da mansidão diz respeito à nossa reação diante das dolorosas atitudes das pessoas para conosco, mediante as adversidades que Deus traz para a nossa vida. Nós podemos pensar primeiramente nessa questão da mansidão, no que diz respeito ao próprio ser de Deus em sua providência. O Deus que em sua providência permite que muitas vezes sejamos assaltados por adversidades, passemos por problemas, e muitas vezes tem pessoas que ficam revoltadas contra Deus, iradas com Deus, por conta de alguma situação que lhe sobrevém. De repente, porque o comércio quebrou, o seu negócio quebrou, daí está passando por uma crise financeira terrível, ou uma doença terminal que vem e que leva alguém muito amado, um filho, um parente chegado, alguém que nós estimamos muito, e às vezes as pessoas ficam iradas com Deus, em sua providência, do Deus que dá a vida e do Deus que tira também. E muitas vezes as pessoas chegam a abandonar a fé, movidas por essa ira para com Deus em sua providência. Ser manso de espírito é depositar a nossa confiança em Deus na sabedoria da sua providência. Ser manso de espírito é nos encurvarmos diante daquilo que Deus ele nos proporciona, sabendo que os seus caminhos são mais altos do que os nossos, de que os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos, de que a sua sabedoria está muito além daquilo que diz respeito a nós mesmos, em nossa limitação. Deus em sua providência nos conduz por caminhos muitas vezes que são dificílimos, que machucam os nossos pés ao longo da caminhada, que a gente fica quase como que desfalecendo de tantas dificuldades que enfrentamos. Mas Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus, Ele é o nosso Pai Celeste que cuida de nós. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se uma adversidade me assalta, a casa chega à minha porta, bate na porta da minha casa e entra e envolve toda a minha família, o que eu posso dizer é que todas as coisas cooperam para o meu bem. E o propósito final de Deus qual é? É me fazer mais parecido com Jesus, é de me tornar cada vez mais compatível com a sua imagem e semelhança. Este é o propósito de Deus em meio às nossas adversidades, às nossas tribulações, é nos fazer mais parecidos com Cristo, com o seu Filho, que sofreu antes de qualquer um de nós, que padeceu, a começar pelo ato da sua própria encarnação. Ele se fez homem e veio habitar entre nós. Ele nasceu em uma condição extremamente humilde. Ele não veio e foi depositado em um berço de ouro, com lençóis sinistros. Não, mas foi uma manjedoura que ele nasceu, foi envolto em panos ali, certamente panos grosseiros. E ele passou a sua vida toda em situações as quais nós enfrentamos como homens, como pessoas de carne e osso. E por fim, ele foi crucificado na cruz do Calvário, ele sofreu. E o que dizer de nós, meus irmãos?
Por isso, nesse ato de pensarmos sobre a mansidão e depositarmos em Deus a nossa confiança, nos afastarmos da ira para com a providência de Deus, algo oportuno é olharmos para a cruz. Isso é algo de profunda sabedoria. O apóstolo Paulo, quando ele vai tratar com os coríntios, lá na primeira carta, capítulo 2, versículo 2, ele diz: olha, eu não me dispus saber de vós nada senão Cristo e este crucificado. Cristo e este crucificado deve ser o centro das nossas perspectivas, do nosso caminhar, da nossa vida cristã. Porque quando vem a dificuldade, a qual todos nós enfrentamos, dificuldade nesse mundo, nós olhamos para a cruz e nós temos uma consolação, sabendo que se Cristo sofreu, o que dirá de nós? Todo sofrimento é pouco, meus irmãos, que nós enfrentamos. Ao pensarmos sobre a glória da pessoa de Cristo, daquele que não conheceu a prática do pecado, que de seu nascimento, durante todo o tempo da sua vida, ininterruptamente, ele jamais fez outra coisa senão obedecer a lei de Deus, cumprir a lei de Deus, ser perfeitamente santo, perfeitamente íntegro. E quem de nós é assim? Nenhum de nós. Nós somos pecadores, nós pecamos constantemente, nós pecamos, meus irmãos. Não seria nada mais digno do que quando passávamos por uma adversidade dizer: Senhor, eu não queria passar por isso não, mas se eu sou um pecador tão miserável, não importa o que aconteça comigo, o que importa é que a tua vontade seja feita, o que importa é que os teus propósitos se cumpram. Ó Senhor, que eu seja moldado segundo a tua imagem, que eu me pareça mais contigo em meio a essa aflição, em meio a esse fogo que vem para provar a minha fé, que eu me torne mais parecido contigo, Senhor. Tem alguns textos que a gente pode pensar sobre a providência de Deus. Isaías 14, versículo 27 diz assim: o Senhor dos exércitos determinou isso, e quem o anulará? Sua mão não está estendida, sua mão está estendida, e quem a fará recuar? Deus tem a soberania providente sobre todas as coisas. Sua mão está estendida e ninguém pode fazer com que ela recue. A sua mão providente, que preserva, que governa, que dirige todas as coisas, ainda que não nos furte da nossa responsabilidade pessoal. Nós não somos marionetes na mão de Deus, mas Ele está governando todas as coisas, Ele está governando essa criação. Sem a providência de Deus, tudo se desfaria, meus irmãos. Sem a providência de Deus, as paredes desse lugar aqui iriam ruir. Deus sustenta todas as coisas. Isaías 46, 9 e 10 diz assim: pois eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, declarando o fim desde o princípio. Maravilha! Declarando o fim desde o princípio. Isso diz respeito ao decreto de Deus. Desde o início, Deus declarou o fim. Ele declarou todas as coisas que deveriam acontecer. E desde a antiguidade as coisas que não sucederam, dizendo: o meu conselho subsistirá e realizarei todo o meu propósito. O Senhor vai realizar todo o propósito dele. E veja como é majestosa a soberania de Deus, como ela é bela, como ela é gloriosa. Nós não sabemos o futuro, além daquilo que o Senhor nos traz em sua palavra, revelando da nossa esperança que temos no futuro, de que o Senhor tem pensamentos de bem ao nosso respeito e não de mal, de que o Senhor é aquele no qual nós já somos mais que vencedores. Mas esse Deus, Ele é o Deus, que a glória da sua majestade é tal que Ele decretou todas as coisas,
e o seu conselho subsistirá. Aquilo que Ele quer subsistirá, não vai falhar. Deus não vai ficar frustrado, nem muito menos vai ser pego de surpresa. Às vezes tem uns ignorantes de Bíblia, né, que diz, surpreenda Deus. Tu vai surpreender Deus como? Como é que tu vai surpreender a Deus? Eu declarei todas as coisas, diz o Senhor, desde o princípio. Eu decretei o fim desde o princípio. Não tem como você surpreender a Deus. Deus não foi surpreendido na queda do homem no jardim do Éden, não foi pego de surpresa. Deus fez ali, plantou o jardim no Éden, colocou o homem lá e a mulher, deu a ordem, e é dito que Deus visitava aquele lugar, todos os dias ali para ter comunhão com o homem, manifestando ali poderosamente a sua presença, de modo ao homem ter uma percepção da sua presença. Quando Deus chega ali, ele não foi pego de surpresa não. Deus já sabia todas as coisas que iam acontecer, Ele ordenou todas as coisas, mas Ele ordenou de tal forma que a responsabilidade nossa não nos é tirada. Ele ordenou de tal forma que o homem não pode dizer assim, que não teve responsabilidade por ter caído em pecado. O homem, ele olha para si, e a única resposta que ele pode dizer é: eu pequei, movido pela minha responsabilidade. Eu fiz aquilo que não atender do meu coração, da minha mente. Não foi o Senhor que me pegou como uma marionete e fez com que eu pecasse, não é isso não. Eu pequei. Eu fiz aquilo que é mal aos teus olhos. Ainda tem outro texto de Tiago 4, versos 13 e 15, diz assim: prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, faremos negócios e obteremos lucro, mas não sabeis o que o amanhã trará. O que é a vossa vida? Sois como a névoa, que aparece brevemente e se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Não é simplesmente porque eu fiz um estudo de campo, não é simplesmente porque eu estudei aspectos econômicos daquele lugar, não é simplesmente porque eu fiz todo um estudo de marketing e eu estou aqui manjando de tudo aqui da administração e todas as coisas, não é que a coisa vai acontecer. Isso no que diz respeito a tudo da nossa vida, não apenas no empreendimento, no investir, de um negócio que a gente pretenda fazer, mas em tudo na nossa vida. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor não quiser, a gente não consegue sequer dar o próximo passo. Ninguém pode acrescentar um côvado, de forma mais simples, 1 centímetro, qualquer espaço que seja, ao curso da sua vida. Nós não podemos, nós não temos esse poder. Nós não temos o controle da nossa vida. Quem tem o controle da nossa vida é o Senhor, e isso é irrefutável. O Senhor tem o controle de todas as coisas, e Deus tem um decreto tal, um governo tal, que a gente não pode fazer como, mais uma vez, aqueles ignorantes de Bíblia. Herege diz, que olha, Deus tem uma caneta para você escrever, para ele escreve aquilo que ele determina. Deus tem uma caneta que escreve aquilo que ele determina, mas você tem uma borracha para apagar do outro lado. Isso é mentira de Satanás. Isso é uma coisa absurda. Nós não temos uma borracha na nossa mão para apagar os decretos de Deus. Nós não temos uma borracha em nossa mão para desdizer o que Deus disse, para corrigir a Deus, para mudar os planos e os propósitos de Deus. Não, meus irmãos. O máximo que nós podemos ter é um coração que se humilha diante de Deus, dizendo: seja feita a tua vontade, Senhor, mas se possível, aparta de mim esse cálice. E o Senhor vai fazer o que bem lhe aprouver.
bene aprovei. Um outro aspecto do ensinamento de Jesus, que diz respeito à mansidão para com os outros, é interessante que o Thomas Watson, ele diz que, quando ele escreveu que a mansidão para com os outros consiste em pelo menos 3 aspectos: suportar as ofensas, é o primeiro deles; perdoar as ofensas, é o segundo aspecto; e pagar o mal com o bem. Então, a nossa mansidão para com os outros, nós pensamos já da nossa mansidão no que diz respeito ao governo e à providência de Deus, que a gente precisa se desarmar diante de Deus, dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. E no que diz respeito ao nosso próximo também, porque essa bem-aventurança do ser manso, né, ela se relaciona com Deus e com o nosso próximo. Com o nosso próximo consiste em perdoar as ofensas que a gente sofre, perdoar uma palavra grosseira que alguém diz pra gente, né? Perdoar uma maledicência, alguém lhe maldisse, disse algo horrível a seu respeito. Você perdoa essa pessoa e não retribui na mesma moeda. Alguém lhe maldisse, você vai bem dizer a essa pessoa. Você vai perdoar essa pessoa também. E você vai pagar o mal com o bem. Fulano está ali maldizendo, você não vai arquitetar planos de ferir, de fazer uma justiça com as suas mãos, de denegrir a imagem dele também, ou fazer qualquer mal que seja para ele. Não, você vai pagar o mal com o bem. Você vai fazer o bem na vida dessa pessoa. Você vai ser gentil, você vai ser semelhante ao vosso Pai Celeste, que faz com que a chuva desça sobre justos e injustos, sobre bons e maus, faz com que o sol nasça sobre todos. E assim também devemos nós nos tornar semelhantes ao nosso Pai Celeste, abençoar aqueles que nos maldizem, abençoar e não maldizer. Suportar as ofensas é responder às injúrias com mansidão. E como isso é difícil, né? Porque quando alguém nos injuria, quando alguém olha para a gente e menospreza a gente, quer humilhar a gente, quer dizer uma palavra que agride ao nosso senso de dignidade, a gente, é difícil a gente não agir de outra forma senão da mesma moeda. É difícil. Mas como conseguir isso, meus irmãos? Não é pela força do homem. É como diz aquele cântico: a força do homem nada faz, sozinho está perdido. Meu irmão, se depender da gente, quando a gente sofre uma injúria, quando alguém vem e nos trata de forma arrogante, soberba, que quer humilhar mesmo a gente, se depender da gente, a gente vai esmagar essa pessoa, passar como um trator por cima dela. A gente vai botar para quebrar mesmo. Mas se a gente está na dependência de Deus, do seu Espírito, se no momento que alguém está olhando para a gente dizendo assim: isso é um cabra sem vergonha, dizendo coisas assim para humilhar mesmo a gente, para botar a gente para baixo, para fazer vergonha a gente na frente dos outros, se a gente está andando no Espírito, se a gente está na dependência de Deus, naquele momento a gente vai estar ali em oração e dizer: Senhor, me ajude aqui, ainda que não saia a palavra da boca, mas o pensamento está do Senhor. E a gente vai depender do Espírito de Deus, que é quem habilita e capacita o crente a ser manso. Não é uma obra da carne, meus irmãos, ser manso. Não diz respeito a um temperamento, não diz respeito a um estado da composição psicológica de uma pessoa, mas diz respeito ao Espírito Santo, que nos habilita a sermos mansos. Uma vez, meus irmãos, teve uma situação complicada na minha família, e uma pessoa muito chegada minha estava passando por um momento muito complicado, um momento assim que envolvia coisa de faca, de briga, de murro, de tabefe, essas coisas. E quando alguém ligou para mim e disse assim: olha, vem cá porque
vem cá, não explicou muito não, já imaginei, eu digo, eu acho que está acontecendo alguma coisa, eu acho que foi alguma briga, alguma coisa. E na hora eu fui orando, quando eu cheguei lá, vi uma situação muito feia, estava acontecendo, a polícia estava por lá, né? De repente, se eu não fosse espírito de oração, na dependência de Deus, né? Quando eu chegasse lá, podia estar quem fosse, o pau ia cantar também, né? A gente é homem, a verdade é essa. Nós não somos diferentes de outras pessoas, nós somos homens, como qualquer outro homem na face da terra, homens e mulheres. E existe o mal que habita em nós, existe o pecado que habita em nós, mas no crente existe o Espírito Santo que dá domínio próprio, que faz com que a gente seja manso. Em uma situação complicada como essa, a gente possa se comportar como crente, né? A gente defenda, o nosso senso de justiça esteja, e o nosso pensamento esteja primeiramente em Deus, né? Eu sou chamado pelo nome de Deus, eu sou crente, e como crente eu vou dar testemunho aqui. Eu não vou revidar da mesma forma, eu não vou usar da minha força para bater naquele que bateu em um familiar meu, eu não vou usar da minha força para revidar, mas eu vou dar testemunho de crente, eu vou ser manso. E quem capacita a gente a fazer isso, meus irmãos, é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Não é algo que vem da gente não, é algo que vem de Deus. Para a gente ser manso, a gente precisa ser cheio do Espírito, a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa orar, a gente precisa depositar os pés no Salvador, a nossa confiança, reconhecendo o Senhor. Eu sou mal mesmo, dependesse de mim eu ia fazer o mal, mas eu quero confiar no Senhor, eu quero ser discípulo do Senhor. Essa mensagem é para os discípulos, meus irmãos, essa mensagem é para os súditos do reino de Cristo. Essa mensagem não é para qualquer um não, é para quem serve a Deus, é para quem é filho de Deus, é para quem entrou no reino de Deus pela fé, que o reino habita no coração. A segunda expressão da mansidão é perdoar as ofensas ou pecados dos outros. Em Efésios 4:32 diz: sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Perdoando uns aos outros, assim como Deus perdoou em Cristo. Não é perdoar da boca para fora não. Deus nos perdoou de modo perfeito. Quando perdoar seu irmão, esqueça a ofensa, nem se lembre nunca mais na sua vida. Esse é um desafio para nós. Se alguém tiver queixa contra outro, perdoando-vos uns aos outros, como o Senhor vos perdoou, assim vós também deveis perdoar. Colossenses 3:13. E é o Espírito quem habilita a gente a conseguir perdoar dessa forma. A terceira área da mansidão, como já mencionamos, consiste em pagar o mal com o bem. A passagem mais clássica no que diz respeito a este pagar o mal com o bem é de Romanos 12:14 ao 21. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Não pagueis o mal por mal, mas procurai fazer o que é honroso. Amados, nunca vingueis a vós mesmos, mas entregai isto à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu retribuirei. Deus não deixará impunes, meus irmãos, o mal que os homens nos proporcionam. Às vezes pode não haver uma justiça humana, às vezes o juízo dos juízes deste mundo é um juízo pervertido, absurdo, maluco, que inocenta o culpado e que condena o justo. Mas nós podemos ter a certeza, meus irmãos, de que o Senhor, Ele é aquele que retribui, de que dele é a vingança, diz o Senhor.
Às vezes a gente não vai ter a justiça que deveria ter, amparados pela Constituição Federal do nosso país. Às vezes nós não vamos ter essa justiça. Às vezes os bandidos serão inocentados indevidamente. Mas nós devemos esperar no Senhor, sabendo que a vingança é do Senhor, Ele é quem retribuirá. É um texto que remete a Deuteronômio 32, se não me engano, versículo 32, ao resvalar dos seus pés. A mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei. O Senhor vai julgar, meus irmãos, os homens maus e perversos. O Senhor vai julgar aqueles que oprimem o justo, aqueles que vivem pela fé. Haverá um dia de juízo de Deus sobre toda a humanidade. Haverá um dia em que os homens perversos serão condenados por Deus. Aqueles que não creram no Evangelho, não se arrependeram das suas más obras, não creram no Senhor, o Senhor os julgará. Julgará os juízes iníquos, julgará os governantes iníquos, perversos. Uma das melhores formas, meus irmãos, de abençoarmos alguém que nos faz algum mal é orar por essa pessoa. Se tem alguém lhe fazendo mal, ore por ela. Ore para que Deus converta o coração dessa pessoa. Ore para que Deus comova ela ao arrependimento. Ore. Isso é abençoar a vida de alguém que nos persegue. No Antigo Testamento nós temos muitos exemplos ao longo de toda a Bíblia, acerca de exemplos de mansidão. Um dos que a gente pode pensar é o exemplo de Abraão, quando em Gênesis 13, mesmo ele sendo alguém que é mais velho, ele permite que Ló faça a escolha para onde ele quer seguir. Não dava mais para os dois estarem juntos, com os rebanhos deles, com os servos deles. Então Abraão chega para Ló e diz: olha, escolhe aí, se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se for para a esquerda eu vou para a direita. Então Ló era mais novo, ele olha para as campinas que estavam ali, aí diz: olha, eu vou para esse lado de cá. Então Abraão foi para o outro lado. Abraão poderia ter exercido o direito de ser o mais velho ali, com o seu primo, e fazer a sua escolha, mas ele foi manso. Às vezes o povo diz assim, fulano é besta. Não. Às vezes é só porque é alguém que é manso, alguém que confia em Deus, na providência de Deus. Não é besta não, é alguém que sabe que o Senhor é quem nos abençoa, não importa para onde a gente vai, se para a esquerda, se para a direita, se para um deserto, se para uma campina verde. Quem garante as bênçãos é Deus, Quem garante as bênçãos é Deus. Um exemplo outro é o exemplo de Moisés, um exemplo de transformação, Ele viu que os egípcios estavam maltratando um dos seus, do povo de Israel, e é dito lá em Êxodo que ele foi e feriu o egípcio e o escondeu debaixo da terra. Aí depois alguém deu fé do que aconteceu, daí ele fugiu, foi embora. E depois, meus irmãos, de 40 anos sendo tratado por Deus, depois de 40 anos ali no deserto, cuidando dos pastores, dos rebanhos do seu sogro Jetro, depois de todo um período de Deus trabalhando na vida desse homem volta para cuidar do povo de Deus, e é dito que não tinha ninguém mais manso do que o homem Moisés. Se levanta uma sedição, Miriam, o povo queria colocar Moisés para trás, por conta da mulher dele, que era uma mulher cuxita, diziam eles, e eles queriam também exercer o ofício que Moisés estava tendo ali, de ser a liderança do povo. E sobre esses contextos é dito que Moisés ele era um homem mais manso. Ele não foi pegar o povo pela abeca, pelo pescoço, e dizer: não, eu sou o líder aqui, você está querendo tirar minha autoridade, me envergonhar diante do povo. Não. Moisés, naquele contexto que o povo se levantou contra ele foi orar. Ele apresentou a causa diante de Deus. E é dito naquele contexto que ele era o varão Moisés, era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra.
um exemplo de transformação de Deus, né? Transformação de Deus na vida desse homem, né? E uma hora matou a pessoa ali, né? Usando da força bruta, né? E depois ele vem com uma mansidão. É alguém manso, confiando no Senhor. Outro exemplo é o de Davi, né? Que a gente já mencionou, né? Na devocional também. Davi que sofreu tanta perseguição, mas nas oportunidades que ele teve para matar Saul, ele não matou não. Ele disse: quem sou eu para levantar a mão contra o ungido do Senhor? O servo dele diz: olha, vai agora, é a hora, está na tua mão aí, né? Tu vai empurrar a espada que vai entrar nem manteiga, vai matar na hora o inimigo. Mas ele teme ao Senhor, ele não levanta a mão contra Saul, ele deposita em Deus a sua confiança. E ele age de um modo manso. Isso é mansidão. Isso é mansidão. O apóstolo Paulo também enfatiza que o servo do Senhor deve seguir a mansidão e a benignidade. 1 Timóteo 6,11. Ele instrui que o servo de Deus deve ser suave, ele não deve ser briguento, conforme também está escrito em 2 Timóteo 2, 24 a 25. O servo de Deus ele deve ser alguém manso, alguém com singeleza, alguém que é humilde, alguém que não é briguento. Aí parece que o povo gosta de coisa de gente briguenta, né? Até inclusive nas redes sociais o que mais tem visualização às vezes é aqueles vídeos do povo brigando, né? Tem uma confusão no meio da rua, né? Um policial brigando com alguém que está fazendo uma abordagem com essa pessoa, e esse negócio se divulga muito, né? E às vezes tem gente que gosta também de pastor brigão, né? Pastor que está estou brigando aqui, eu sou o bichão, eu vou lutar contra todo mundo, né? Mas o servo de Deus não deve ser briguento, né? A gente deve tratar de modo com modéstia. Às vezes alguém está gritando com a gente e a gente tem que ter a graça de Deus e a paciência, o mover do Espírito Santo para a gente responder com brandura, né? Inclusive a palavra brando desvia o furor, né? A gente ter essa calma e a paciência, né, para tratar com aqueles que se nos opõem. Outro exemplo que a gente pode pensar é o de Estevão que estava sendo ali, passando pela prova do martírio, e enquanto ele estava sendo ali apedrejado, ele invocava ao Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo assim: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras venceu. Passou pela prova do martírio com mansidão, não passou brigando com o povo não, né? Passou orando por esse povo. Ele abençoou esse povo, não lhes impute esse pecado, né? Mas um exemplo de mansidão, o exemplo máximo é sempre de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é aquele que é verdadeiramente manso, o Cordeiro de Deus. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isaías 43:2. Pois ele, quando trajado, as pessoas diziam coisas horríveis acerca dele. Desce da cruz, se tu és o Cristo, médico, cura-te a tu mesmo. Quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga retamente. E se entregava ao seu próprio Pai. Não retribuía na mesma moeda. Que grande exemplo é o do nosso Salvador. Que Deus nos ajude, meus irmãos, para a gente conseguir vencer a nossa braveza. Que Deus nos ajude para a gente conseguir vencer esse senso de força pessoal, de revidar. Que Deus nos ajude, por meio do exemplo de Cristo, do ensino da palavra, do seu Espírito. Mas também, meus irmãos, por outro lado, devemos pensar que essa mansidão se diz respeito a uma fraqueza de caráter.
não podemos pensar que diz respeito a isso. Como crentes, a gente precisa ser manso, mas ter posicionamento firme acerca daquilo que a gente crê. É fazer como muitos cristãos faziam, né? Quando não negavam a sua fé, quando os perseguidores queriam que eles blasfemassem o nome santo de Jesus, abandonassem a fé, eles diziam: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Eles professavam a sua fé em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Outra coisa é que, se nós quisermos ser verdadeiramente mansos, nós devemos não apenas reter o desejo, a atitude da ira, mas também devemos entrar em um estado, uma condição em que, de maneira alguma, tenhamos vontade, né, de ter um posicionamento de ira e não de mansidão. Um homem realmente manso também, ele nunca tem pena de si mesmo, não é alguém que fica choramingando, né, por aí, se fazendo coitadinho. Não. Ele com paciência, ele deposita a sua confiança no Senhor e passa pelas dificuldades. Sem fazer aquilo que se chama de autocomiseração, né? Eu sou um coitadinho, né? Veja, eu estou sofrendo aqui, né? As pessoas estão perseguindo, né? Não é por esse caminho. É alguém que vai conseguir passar com serenidade, né? Confiando em Deus. O Senhor está comigo, Ele me faz repousar seguro. O Senhor é aquele que me sustenta, eu vou dormir tranquilo, né? São muitos os que se levantam contra mim, mas eu vou continuar confiando no Senhor. Essa é uma das características mais belas, meus irmãos, é o da mansidão. Ela fortalece a masculinidade. A mansidão fortalece a gente como um homem. Adorna a feminilidade, uma adorno de beleza para as mulheres, é ser manso de espírito. É uma joia polida pela graça de Deus. O homem manso é alguém que acredita em defender com tal empenho a verdade que se dispõe até a morrer por ela, se for necessário. Os mártires foram pessoas mansas, mas jamais foram pessoas débeis, fracas, jamais foram homens débeis, foram homens fortes e contudo mansos. Muitos são os exemplos daqueles que morreram martirizados, né? A gente falou de Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado, orava por aqueles que o apedrejavam. A gente pode se lembrar do exemplo de outros que morreram também como mártires, missionários que morreram como mártires, homens da história da igreja, né, que foram homens que não eram débeis, mas homens fortes e que se mantiveram mansos do Senhor. Muitos, enquanto estavam sendo queimados vivos, estavam cantando hinos de louvor ao Senhor. Muitos, enquanto estavam sendo martirizados, estavam em oração ao Senhor. Enquanto eram devorados pelas feras na arena dos romanos, enquanto estavam sendo queimados vivos em postes, crucificados, permaneciam em oração, louvando ao Senhor, confiando em Deus e não buscando retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem, desejando que muitos daqueles que estavam ali zombando deles, martirizando eles, os matando, se convertessem à fé também. O Senhor nos abençoe, meus irmãos, para que possamos andar pelo caminho da mansidão. É algo que vem do Espírito de Deus. Oremos ao Senhor, clamando para que Ele nos conduza pelo seu Espírito. Senhor,
Não é fácil, Senhor, ser manso. Nós somos treinados, Senhor, desde pequenos. A verdade é essa. Nós somos treinados a sermos irados. Somos treinados a revidarmos o mal com o mal. Nós somos treinados, Senhor, a ter essa vida que não é de mansidão. A gente é influenciado muitas vezes aquilo que a gente vê na internet, aquilo que a gente vê nas produções midiáticas, de filmes e tudo mais, aquilo que a gente vê na nossa cultura popular. Aqueles que são bem vistos muitas vezes são os bravos, são aqueles que são irados, aqueles que se levantam com ira pessoal e particular. Mas quem anda por esse caminho, ó Pai, como diz a Tua Palavra, anda por caminhos escorregadios. O caminho dos ímpios é um caminho escorregadio, é um caminho que conduz ao resvalar do pé, à queda, à ruína. O fim, ó Pai, é a destruição daqueles que não andam nos princípios do reino do Senhor. Quão triste é, Senhor, aqueles que não são mansos. A verdade é essa. Enquanto aqueles que são mansos são muito felizes, eles possuem, pela graça do Senhor, uma felicidade que transborda, é mais do que feliz. Aqueles que não são mansos são muito tristes, Senhor, porque o fim deles é a destruição, é a ruína pessoal, é a ruína familiar, é a ruína de toda uma sociedade, Senhor, que não se importa conforme aquilo que o Senhor nos apresenta na Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mansos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a retribuirmos o mal com o bem, a orarmos por aqueles que querem o nosso mal, a bendizermos os que nos amaldiçoam, que faz vergonha para a gente na frente de outras pessoas, a sermos, Senhor, verdadeiros luzeiros em meio às trevas. Ajuda-nos, Senhor, para que nos tornemos semelhantes ao Senhor, Pai bendito, que é bom para com todos. Ó Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém. O irmão Arlen pode chamar as crianças, por favor. Sempre tem um versículo que a gente lê. Vamos ler o verso de Mateus 5, o específico no que diz respeito à mansidão. Vamos ler. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ontem foi uma bênção, irmãos. A gente teve um momento fazendo cinema aqui para as crianças. É uma pena que boa parte das crianças da cidade, né, no final de semana, está como eles falam na roça. Né? Teve uns que, quando eu chamei, já disse assim: eu não sei se eu vou não, porque eu acho que a gente vai para a roça. Aí é assim mesmo, né? A gente sai, dia de semana, segunda a sexta, tá a criançada jogando bola por aí, né? Nas ruas por aí, na praça. Chega sábado e domingo não tem ninguém, né? Fica deserto, vai todo mundo para a roça, né? O aniversário na roça. Mas a gente ficou feliz, né? Porque o Anthony esteve com a gente, uma dessas crianças, né? Pôde pensar um pouco sobre o verdadeiro leão, que o filme
A figura principal é o leão, o Lázaro, né? E Cristo é o nosso verdadeiro leão, né? Que veio para nos substituir, assim como substituiu o Edmundo, né? O Edmundo, que era o traidor na história, e foi declarado justo por Asa, né? E no final do filme a gente pode pensar um pouco sobre isso, né? A nossa irmã Isabela esteve com a gente também, a irmã Vanessa nos ajudando, como sempre. Israel estava também, os dois Israel, o Israel Messias e o Israel pai de Elis, estava com a gente aqui também. Daí foi uma bênção esse momento. A gente vai ter outros momentos assim, né? Acredito que próximo sábado, de 15 em 15 dias, a gente pode estar fazendo nossa programação assim, né? Divulgando mais, né? Para a gente ter mais pessoas aqui com a gente, né? Então, chegou a hora da gente ver as crianças fazer a participação delas. Vai ter versículo hoje? Vai ter. Com os joelhos fracos, as mãos descaídas, que o Senhor dê